Salve, salve, meus queridos amigos aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de aprender aí sobre economia, como é que funciona o FMI, os BRICS, o G20, eu tenho aqui, uma ótima indicação para você. Um livro magnífico, glorioso, um dos melhores aí que eu já li nos últimos tempos, e você realmente vai aprender aí como é que funciona a economia tanto mundial quanto nacional por quem realmente entende do assunto, né? Que é o nosso Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é economista, foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos BRICS em Xangai, é diretor executivo no FMI pelo Brasil e em mais de 10 países e autor de vários livros sobre economia. Você precisa conferir essa grandiosa obra. Aqui ele fala muito como funciona o FMI, sabe, pessoal? O Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro aí para os países. É bem interessante. Ele também fala como que funciona os BRICS, né? Ali com Brasil, África do Sul, Rússia, China. É bem legal essa parte que ele fala sobre os BRICS, né? Que o Brasil faz parte ali. E como é que funciona as reuniões do G20, né? E algumas reuniões na ONU. Ele morou em Washington, né? Durante muito tempo. E é bem legal os relatos que ele fala aqui dessa época que ele morou em Washington. É bem bacana, bem legal a questão do complexo de vira-lata do brasileiro. Ele relata muito isso aqui, sobre a questão do brasileiro se sentir inferior ao americano, ao europeu e etc. E ele contesta muito isso, né? Apesar de estar enraizado na cultura brasileira desde os tempos da colônia. E como também o complexo de vira-lata ele acaba assim atrapalhando o desenvolvimento do país, né? Agora eu quero ler aqui uma parte bem legal para vocês, né? Aqui ele diz assim: não quero, entretanto, reprisar essas queixas. Só que não aceito a tendência muito comum entre nós de insultar e estigmatizar o Brasil. Que culpa tem o país, afinal, de ter elites ou camadas dirigentes que não chegam aos seus pés? Olha que legal. O importante é não perder de vista a dimensão e o potencial do país. Ele fala, bem legal, quando a nossa política interna se organiza minimamente, a ação internacional do Brasil pode se fazer sentir nos 4 cantos do planeta. Foi o que vivenciei durante a maior parte do período em que trabalhei em Washington, né? Aqui também ele fala, né, que sobre nós temos uma população que se notabiliza pela criatividade, imaginação e alegria. O nosso serviço diplomático é para dar apenas exemplo. É reconhecido em toda parte do mundo como um dos melhores. O serviço diplomático do Brasil é reconhecido como um dos melhores aí do mundo. Eu acredito assim que algumas partes do livro ele poderia por exemplo, 20 páginas do livro, ele poderia ter resumido em 5, né? Chega algumas horas assim que o livro começa a ficar um pouco sonolento. Mas nada que tire o brilho da obra, né? Como aqui ele fala, olha só que interessante isso que ele fala. A verdade, leitor, é a seguinte: americanos e europeus ainda estão acostumados a mandar
acreditam que têm o direito de mandar e que não há outra solução. Ponto final. Olha só que interessante. Já contestando o nosso complexo de vira-lata, né? Ele cita aqui grandes brasileiros que entraram para a história nacional e mundial, né? Não podemos esquecer que o Brasil produziu uma série de figuras extraordinárias. Aqui ele cita, né, Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Gilberto Freire, né, o próprio presidente Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, Oscar Niemeyer, Celso Furtado, bem legal também. E para encerrar, eu quero deixar uma parte aqui do livro que ele fala, principalmente para você brasileiro aí que mora no exterior. Isso aqui são palavras de um grande diplomata e economista do Brasil. Olha só o que ele fala aqui. No exterior, longe da pátria querida, todo brasileiro é um pobre e desamparado ser. Depois de poucos dias, o sentimento é de exílio total, ainda que o exílio seja confortável, ainda que o exílio seja dourado, perdão. Evidentemente, há brasileiros desnaturados, ou os falsos brasileiros, que se deslumbram com qualquer viagem. Mas não é deles que estou falando, e sim do brasileiro autêntico e puro, do brasileiro subdesenvolvido até a medula. Sejamos francos, nenhum brasileiro é cidadão do mundo, ou cosmopolita, né? Embora muitos queiram se fazer passar por tal, nós somos e sempre fomos suburbanos, natos, hereditários. No brasileiro, a sofisticação é sempre um artificialismo meio barato, meio importado. Brasileiro cosmopolita é uma contradição em termos. Então fica a dica aí. Brasil não cabe no quintal de ninguém, do Paulo Nogueira Batista. E para fechar, ele fala algo aqui bem interessante sobre o governo petista. Acredite se quiser, conteste aí depois os comentários. Primeiro, ele fala, né, que o Brasil de credor, né, passou a emprestar, né? O Brasil de devedor passou a ser credor, né? Acho que é assim que se pronuncia na verdade. Então o Brasil chega a emprestar dinheiro para o FMI. Quem diria, inclusive como ele próprio diz aqui, quem diria, né? E tudo isso no governo petista, governo Lula. E ele também chega a dizer que com Lula o Brasil andava de cabeça erguida em todas as reuniões internacionais. E aí, você concorda com o Paulo Nogueira? É meio controverso, né? Mas ele estava lá, ele sabe o que ele está dizendo. E aí, você concorda com essa observação dele aí, que com Lula o Brasil andava de cabeça erguida nas reuniões internacionais? Deixe seus comentários aí. Fique na paz, fica aí a grandiosa obra aí do Paulo Nogueira, que vale a pena você conferir. Grande abraço aí, até a próxima. Valeu!